Prontinho, estou gravando. Então, a gente entender que isso era consequência dessa crise de autoridade. Crise de autoridade é uma coisa que leva muitas vezes a gente a fazer as coisas de acordo com a nossa própria cabeça, e é o que estava acontecendo aqui. Paulo já tratou, então, de uma questão de moralidade, depois ele tratou de uma questão de litígio, e agora a gente vai pegar de novo que uma questão de moralidade, em que do versículo 12, versículo 20, ele vai tratar do problema dos que estava acontecendo na igreja de Corinto, de ter relações com prostitutas, as pessoas daquela igreja. Qual que é a ideia central que tem aqui? A imoralidade sexual que Paulo está tratando aqui, ele aparece daquilo que a gente viu até agora, em todas as vezes que ele citou aqueles vícios, ele citou a questão da imoralidade sexual, que inclui, além do que ele já falou até aqui, ele tratou da questão da porneia, que é uma coisa que a gente falou, e que envolvia também a questão de adultério. Então, dá a impressão de que ele tratou disso, depois ele tratou da questão de litígio, e parece que ele mudou completamente de assunto. Se você ler o versículo 11 e você passa depois para o versículo 12, dá a impressão de que ele mudou completamente o assunto. E a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Para entender essa passagem, aqui tem muita coisa que é entendida errado pelas pessoas. Tem dois imperativos que precisam ser entendidos. Então, a palavra porneia, que é imoralidade sexual, é uma palavra que aparece muitas vezes. A palavra soma, que é a palavra que diz respeito a corpo, também aparece muitas vezes. E tem esses dois imperativos que aparecem no final, que eles são importantes para a gente entender. Quando ele diz, portanto, honre a Deus com seus corpos, isso é um imperativo, e o outro imperativo, fujam da imoralidade. São ordens. Ele está dando ordens. Honre a Deus com o seu corpo. Outra ordem, fuja da imoralidade. Então, Paulo vai estar combatendo nessa parte aqui o que contaminava o pensamento daquela igreja. Por que as pessoas eram crentes e estavam tendo esse comportamento dentro da igreja? Então, ele vai combater aquilo que era o pensamento dela, que era muito influenciado por uma situação. Imagina, aquela igreja era uma igreja composta por pessoas de cultura grega. A cultura grega era muito influenciada por um pensamento que influencia até hoje o mundo, que é um pensamento que a gente chama de platonismo. O platonismo ensinava o seguinte: o homem ele tem duas partes. Ele tem o corpo e tem o espírito, que são independentes, como se fosse assim. E o corpo é mau e o espírito é bom. Então, qual que é o jeito? Tudo que eu faço na carne é uma coisa, tudo que eu faço no espírito é outra. Isso influenciava a vida dos coríntios, porque eles entendiam o seguinte: eles eram muito espirituais. O que eles faziam na carne, a carne ia ser destruída mesmo. O importava aquilo que eles faziam no espírito. Esse pensamento, essa divisão, parece que não, mas influencia até hoje. Tem gente que imagina que nós somos duas partes, nós somos carne e espírito. Nós somos carne e espírito? Somos, mas como parte de um único ser. Eu sou corpo e espírito, mas num ser só. Eu não sou duas partes separadas, que a carne não importa, o que importa é o espírito. E isso influencia, por exemplo, a gente tem um tipo de religiosidade chamado Opus Dei, em que as pessoas, para poder se tornar espiritualmente mais elevadas, segundo o entendimento deles, eles têm que provocar danos ao corpo, eles têm que se mortificar como uma forma de melhorar espiritualmente. Na verdade, eu tenho que entender muito bem o que é o corpo, é o que Paulo vai explicar aqui. Porque como os coríntios entendiam isso, eles pensavam assim: o corpo é mau, ele vai ser destruído, então o que importa é o espírito. Nós somos espirituais, então tudo que a gente fizer no corpo não interessa. E é isso que Paulo vai ensinar para eles, que não é bem assim. Então a passagem vai aqui do versículo 12 de 1 Coríntios 6 até o versículo 20. De novo, eu estou colocando aqui para vocês, como sempre, na NVI. Então, Paulo escreve assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará
e nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação, ou fugir da impureza, como falei para vocês. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui tem algumas coisas que a gente precisa entender, que são ideias erradas que a gente tem a respeito de pontos bíblicos. Primeiro, quando a gente vê essa frase, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, e eu fiz isso durante muito tempo, a gente faz muito, a gente repete essa frase como se fosse uma frase de Paulo. Se Paulo estivesse dizendo o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Na verdade, isso não é uma frase de Paulo. Essa primeira parte que está dita aqui, todas as coisas me são lícitas, era uma frase que era dita pelos coríntios. Eles entendiam o seguinte, como eles eram espirituais, o que fazia na carne não importava, eles diziam o seguinte, todas as coisas me são lícitas. Então, Paulo está usando aqui uma frase que era dele, era um slogan teológico dos coríntios. Eles usavam isso como justificativa para poder fazer o que quisesse. E Paulo, inclusive, vai repetir isso. Se você for lá para o capítulo 10 de Coríntios, versículo 23, ele vai repetir essa mesma frase, quando ele escreve assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é que essa frase, todas as coisas me são lícitas, não é uma frase de Paulo, é uma frase dos coríntios. E ele está, na verdade, refutando essa frase, porque ele vai começar essa sessão que nós estamos nela aqui de uma forma diferente das outras, porque nas outras ele começa já a sessão dele combatendo o pecado dos coríntios, atacando direto o pecado. Aqui ele não ataca direto o pecado. Ele começa primeiro com uma argumentação, para depois tratar o pecado. Ele vai primeiro combater o que está por trás do pecado. O que está por trás do pecado? O entendimento errado das escrituras que os coríntios tinham. Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente pode perfeitamente pegar coisas que são boas e usar de maneira errada. A gente pode pegar coisas que vêm de Deus para justificar o nosso pecado. A gente pode pegar, inclusive, as escrituras para justificar o nosso pecado. Então, Paulo está combatendo aqui o que estava por trás. E o que estava por trás era um pensamento errado dos coríntios. Por que eles pecavam? Porque eles entendiam que para eles no corpo tudo era lícito. Porque eles podiam tudo. Afinal de contas, a carne ia ser destruída. Então, Paulo, nessas duas citações que ele faz aqui, ele logo a seguir, ele nega isso. Ele nega essa situação. Qual que era a origem desses slogans? E aqui que está o perigo. Acredita-se que a origem desse slogan dos coríntios era do próprio Paulo. Quando Paulo ensinou para eles a liberdade em Cristo, porque a regra judaica tinha uma série de dietas, de dias e de coisas, e Paulo disse que aquele que é nascido de novo pode, eu não preciso mais ter regras alimentares, eu não preciso mais defender dias. Eles pegaram isso que Paulo ensinou e transformaram em algo, juntando com aquilo que eles tinham da influência da filosofia. Oi? Ah, tá. Eu não sei o que houve, que realmente eu não consegui fazer. Eu realmente não sei, tá? Eu ponho para compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui, peraí, só um momentinho. Pronto. Acho que agora foi. Então, eles pegavam essa situação, juntavam o ensino de Paulo com aquilo que era o pensamento deles e fizeram uma nova teologia. Aí Paulo está
combatendo exatamente isso. Porque, na perspectiva de Paulo, quando alguém está em Cristo, ele é livre para todas as coisas que não são ligadas ao essencial e ao moral. Quando eu estou em Cristo, tudo que diz respeito à comida, bebida, dia, circuncisão, eu sou livre, que eram regras judaicas. Mas eu não sou livre para aquilo que é considerado ético, o relacionamento entre outros cristãos, o relacionamento com aquilo que é moral, com aquilo que é a lei moral de Deus. Nada disso. Então, esse era o problema que estava acontecendo aqui. E aí, quando a gente pega essa outra frase que Paulo diz, mas nem todas as coisas convêm, o que Paulo está querendo dizer aqui, que para ele agir como quer, quando você diz que você é livre para fazer o que você quiser, isso, na verdade, é uma outra forma de escravidão, porque você se torna escravo da sua vontade. Então, uma pessoa que diz o seguinte, eu quero ser livre. Livre para quê? Para fazer o que eu quiser. Quando eu digo que eu sou livre para fazer o que eu quiser, na verdade, eu estou dizendo que eu quero ser escravo à minha própria vontade. Eu preciso ter um referencial que seja fora de mim para não ser escravo das minhas próprias vontades. E é isso que Paulo está querendo ensinar aqui para os coríntios, quando ele diz nem todas as coisas convêm. Então, na primeira ressalva que ele põe, a questão não é que uma coisa ser boa, que ela pode ser feita, ser legítima, que ela pode ser feita. Perdão, não é uma questão de ser legítima, mas se ela é boa. Boa diante de quem? Diante de mim? Não, diante de Deus. Então, se eu vou escolher qualquer coisa que eu vou fazer, eu preciso olhar para isso, essa decisão que eu vou tomar, e pensar o seguinte, essa decisão é legítima, essa decisão é correta, essa decisão é aceitável, mas, acima de tudo, ela é boa diante de Deus, ela é benéfica diante dos olhos de Deus. Ser benéfico não é, então, no sentido de ser benéfico para mim, mas é no sentido de ser benéfico a Deus e benéfico às pessoas que estão na minha volta. Por isso que o que Paulo está ensinando para eles, que a conduta cristã, ela não deve ser fundamentada no direito que eu tenho de fazer o que eu quiser. Não é isso que faz. Então, não é ser benéfico para mim, mas se a minha conduta ela é boa, significa que ela é proveitosa para todo mundo que está ao meu redor e ela é agradável a Deus. Esse é o ensinamento que ele dá aqui quando diz que todas as coisas que eles diziam, todas as coisas eram lícitas, e ele diz que nenhuma delas convém. Quando ele fala, não me deixarei dominar por nenhuma delas, é interessante o verbo que ele usa aqui, porque o verbo que foi traduzido como dominado, né, não serei dominado, é um verbo que só vai se aparecer de novo nos escritos de Paulo, aqui mesmo em Coríntios, capítulo 7, versículo 4, quando ele está tratando do relacionamento marido e mulher. E ele diz o seguinte, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. O entendimento que Paulo quis dar para essa segunda ressalva aqui é objeto de muita discussão entre as pessoas que estudam as Escrituras. Mas o que ele quer dizer, o que a maioria acredita, que Paulo está ensinando aqui que eu não devo ser escravo da minha própria liberdade. Esse é o primeiro ponto. Se você olha também por essa perspectiva que a gente colocou de 7-4, talvez ele tenha escrito isso aqui já preparando para aquilo que ele vai falar logo depois, que era o relacionamento das pessoas de Corinto com prostitutas. Porque ele vai escrever a seguir, ligando a questão do relacionamento com prostitutas como porneia. Quando ele faz isso, ele estaria ensinando que a questão de outra pessoa estar dominando o seu corpo. Então, ele poderia estar escrevendo sobre isso, uma pessoa fora do corpo de Cristo estar dominando o seu corpo. Pode ser que seja esse o entendimento que ele quis dar. De uma forma ou de outra, o que Paulo está ensinando aqui é que esse slogan dos coríntios, eu posso todas as coisas, ou todas as coisas me são lícitas, ele está dizendo que isso não é uma verdade absoluta. Então, a primeira coisa que eu acho que se aprende hoje é que você pode até usar essa frase, mas não entenda que se todas as coisas me são lícitas é uma coisa que Paulo estava dizendo, era uma coisa que os coríntios diziam, e ele está dizendo o seguinte, isso não é uma verdade total. Quando vocês dizem que todas as coisas são lícitas, espera aí, nem tudo convém. O que não convém? Todas as coisas que dizem relacionamento, tudo que não é benéfico,
ou seja, tudo que não é bom diante de Deus e não é benéfico para quem está na sua volta, não convém. É isso que ele está ensinando, ok? Depois, ele vai falar sobre os alimentos. E aqui é estranho, porque, de repente, ele está falando uma coisa e parece que muda completamente o assunto, vai falar de comida, vai falar de estômago. O que Paulo está dizendo aqui quando ele diz os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento? Parece que ele mudou completamente o tema de liberdade cristã para uma questão de comida, de regra de comida. Na verdade, essa mudança aqui que ele faz já é para uma declaração teológica que ele vai fazer logo depois sobre a ressurreição de Cristo e sobre a nossa ressurreição. Então, veja que Paulo está, nesse trecho, fazendo uma argumentação diferente dos outros lugares. Quando ele foi falar da divisão de irmãos, ele já começou dizendo, isso é motivo de vergonha para vocês ter disputa. Aqui ele começou primeiro com o argumento teológico, para depois combater o que estava acontecendo com o meio deles. Então, na verdade, ele fez um argumento muito bem elaborado. O entendimento dessa afirmação aqui que ele faz, que Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, o entendimento disso também é importante para que a gente possa entender. O que se entende é que, quando ele está falando isso daqui, ele está dizendo que essa não era uma afirmação de Paulo também, era também uma afirmação dos coríntios. Os coríntios diziam o seguinte: qual o problema de eu me envolver com uma prostituta? Eu estou me envolvendo no corpo e o corpo vai ser destruído. Que problema tem isso? Então, essa questão aqui, Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, era também, muito provavelmente, uma afirmação dos coríntios que Paulo está combatendo. Porque eles defendiam que, da mesma maneira que eu posso comer uma comida que vai para o meu estômago, que eu não preciso seguir regra de judeu, e Deus vai destruir os dois, que o sexo era a mesma coisa. Porque para eles, o sexo é uma coisa no corpo. Então, qual que é o problema? O sexo é para o corpo, assim como o alimento é para o estômago. E aí Paulo está combatendo isso e combatendo de forma direta. Tá? E como que ele vai combater essa situação? Ele diz o seguinte: mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor. Ou seja, o corpo não é para porneia, o corpo é para o Senhor. Perceba aqui que Paulo não vai no sentido de negar o argumento em si. Ele não nega o argumento de que o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento. Porque, na verdade, se ele negasse esse argumento, ele estaria negando o próprio ensino dele quando dizia que eles não precisavam seguir as regras alimentares dos judeus, por exemplo. Então, ele não nega esse argumento. Mas ele não ia permitir que os coríntios pegassem esse conceito da irrelevância das regras alimentares e aplicar em todas as coisas da sua vida, especialmente nos relacionamentos éticos, especialmente aqui quando ele está falando de relações sexuais ilícitas, seja adultério, seja fornicação, seja o que for. Então, o ensino de Paulo é que a obra de redenção que Cristo fez foi uma redenção completa, tanto para o nosso espírito quanto para o nosso corpo. Ela não foi completa totalmente, porque, por exemplo, no corpo a gente adoece, e se o corpo tivesse sido completamente redimido, a gente já estaria na eternidade. Mas o corpo foi redimido no sentido de que ele foi também comprado por Cristo. O nosso corpo pertence a Cristo, assim como o nosso espírito. Então, peraí, eu preciso entender isso muito bem, porque qualquer atitude que eu tenha que vá contra o corpo, eu estou tendo uma atitude contra algo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Eu sou cristão, então meu corpo e meu espírito, uma só unidade. Veja, quando eu digo que eu sou corpo e espírito, eu não estou ensinando que eu sou duas partes. Eu estou ensinando que eu tenho duas partes que fazem parte de uma só unidade. Então, essa unidade foi comprada pelo sangue de Cristo. E aí, ele estava exatamente querendo entender, que eles entendessem isso. Se o estômago não era nem um pouco importante para a minha realidade futura, o corpo em si, ele é importante. E por qual a justificativa dele? Cristo não foi ressuscitado em corpo? Vocês também serão ressuscitados em corpo.
Então, o corpo, ele é destinado para a ressurreição. Ah, mas eu não vou virar pó? Você vai virar pó. Mas as Escrituras ensinam que quando Cristo voltar, nós seremos ressuscitados com Ele. E nós não vamos ser ressuscitados como um bando de fantasminha que vai flutuando por aí. Nós, à semelhança de Cristo, seremos ressuscitados em corpo. Como esse corpo? Isso é uma outra conversa, mas nós seremos ressuscitados em corpo. Então, o corpo foi redimido por Cristo. Tá? Aí ele diz o seguinte: o corpo é para o Senhor. Qual a ligação que isso tem? Veja, o versículo 14, que vem logo depois aí, ele diz: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E depois, no versículo 19, que a gente já leu também, ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E no versículo 20, ele escreve: porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, esse é um outro ensino que a gente tem que ter, que eles não tinham compreendido direito a questão do corpo, porque significa que o corpo pertence a Deus. Porque na sua morte e ressurreição, ele entregou o seu corpo a favor de todos aqueles como parte da sua obra redentora. Nós também estamos destinados à ressurreição. Que isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito claro, porque o entendimento errado disso faz com que muitas pessoas tomem atitudes erradas. Tá? Por mais que o seu corpo vá virar pó um dia, ele pertence a Deus e cabe a Deus ressuscitá-lo quando todas as coisas forem completadas. E a gente vê na sequência qual é o pensamento de Paulo a respeito do versículo 14. Quando ele pega aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, você consegue entender qual era o pensamento dos coríntios. Porque no capítulo 15, versículo 12, olha o que ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Os coríntios tinham entendido tão errado essa questão que já tinha gente no meio deles dizendo que o corpo era para destruição e que ninguém ia ressuscitar do corpo. O entendimento errado leva a gente a vários tipos de heresia. Por isso, a gente precisa entender bem o que dizem as Escrituras. Tá? E o que Paulo está ensinando é isso. E o corpo não é mau, porque olha só o que está dito em Gênesis capítulo 1, 31, quando Deus criou todas as coisas, quando ele terminou sua obra criativa, está dito em Gênesis 1, 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi tarde de manhã, o sexto dia. O nosso corpo foi corrompido pelo pecado, mas isso não quer dizer que o corpo é mau. A maldade não está no corpo, a maldade está no pecado que habita em nós. As decisões erradas que a gente tem é por conta do pecado. Não é o corpo que faz com que eu peque. É o pecado que habita em mim. Então, os coríntios tinham uma ideia de espiritualidade em que eles esperavam uma salvação espiritual que ia libertar do corpo. Mormon, por exemplo, pensa assim, que o corpo é o invólucro do espírito. Então, são duas partes. Então, o corpo morreu, tá bom, mas não é isso. Nós somos uma unidade. Esse pensamento de corpo e espírito é uma coisa de origem grega, de Platão, mas a gente tem que entender que o corpo e o espírito formam uma só unidade. Então, a consumação final espera por um novo céu e uma nova terra, e nessa ordem o corpo será ressuscitado para que o povo de Deus experimente a perfeição final pretendida por Deus, relatada em Gênesis 1, 31. Então, o corpo será completamente redimido. No versículo 15, Paulo escreve lá: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e vos tornarei membros de uma meretriz? Não por certo. Entre o versículo 15 e o 17, Paulo vai explicar essa reformulação do slogan deles. O corpo não é para, essa afirmação que ele fez, o corpo não é para a porneia, mas para o Senhor, aplicando isso diretamente ao problema. Vê que ele começou a construir o argumento e agora ele vai no problema. Qual era o problema? Aí os homens da igreja de Corinto estavam se envolvendo com prostitutas. Agora ele chega no problema.
E quando ele chega no problema, a gente precisa tomar cuidado também para a gente não fazer uma interpretação errada ligada a um movimento que existe dentro da igreja evangélica em várias partes do mundo, aqui no Brasil, que é aquela questão chamada de laço de alma, que alguém se envolveu com uma prostituta e está preso com ela e precisa ser liberto porque a alma dele está presa. Não é nada disso que Paulo está ensinando aqui. Nada disso. A gente então precisa entender direitinho o que ele está falando aqui. Então, a afirmação baseada do versículo 14, os corpos dos crentes são membros, isso é uma metáfora, do corpo de Cristo. Metáfora. Então, ele está fazendo uma metáfora dizendo que os crentes, eles são partes do corpo de Cristo. Como assim? Um dedo, por exemplo, um nariz. Ele está usando uma metáfora para comparar. Cada um de vocês é um membro do corpo de Cristo. Esse é o uso do membro aqui, de um corpo inteiro. Então, se eu sou membro do corpo de Cristo, eu não tenho como ser ligado a uma outra pessoa que não seja do corpo de Cristo. É isso que ele quer dizer. Quer dizer que alguém que é cristão e é membro do corpo de Cristo, como que o membro de Cristo vai se tornar um só com uma pessoa, uma prostituta que é fora do corpo de Cristo? Isso é impossível, é o que ele está querendo dizer. Impossível no sentido de dos coríntios entenderem como que eu vou pegar algo que pertence a Cristo e vou me unir a uma outra pessoa que não é do corpo de Cristo, baseado exatamente no ensino de Gênesis capítulo 2, versículo 24, que está dito, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se o ensino bíblico é que quando eu me uno com a minha mulher, isso não significa somente uma união sexual, mas é uma união muito mais do que isso. Mas quando eu tenho essa união, eu me torno um com ela, ok? Se eu sou um com Cristo, eu só posso me unir a um com Cristo. Essa é a matemática que Paulo está ensinando aqui. Eu sou um com Cristo e, portanto, eu tenho que continuar sendo um com Cristo. É o que ele quer dizer. Como que você vai pegar algo que é parte do corpo de Cristo e vai unir sexualmente com alguém, que é uma forma de se tornar uma só carne, com alguém que não é do corpo de Cristo? Esse é o ensino que está por trás do que ele está falando. E aqui, mais grave, uma união de prostituição. Tá? Para ele, esses relacionamentos, então, são excludentes. Por isso que ele diz, fuja da imoralidade. Então, Paulo demonstra aqui o foco duplo que ele tem. A ideia que eles têm do corpo e de porneia. Para os coríntios, como eu já falei algumas aulas atrás, a palavra porneia nem sempre significava uma coisa ruim, porque para eles era normal ele ter o envolvimento com prostituta. Então, para eles, para os coríntios, que eu digo não cristãos, os coríntios da cidade de Corinto, isso não era uma coisa imoral. Um homem frequentar um prostíbulo não era imoral para a sociedade de Corinto. Então, ele está dando aqui uma clareza do que significa essa palavra porneia. Então, ele está defendendo que o corpo físico importa sim, que ele é para o Senhor, que a ressurreição de Cristo definiu isso, e ele também tem consciência que o sétimo mandamento não foi revogado e que a imoralidade sexual é totalmente errada, uma vez que a imoralidade envolve a união corporal. Se envolve a união corporal, ela é errada e não deve acontecer. Paulo chega à proibição da imoralidade por meio de implicações de metáfora com relação ao corpo. Mais tarde, no capítulo 12, Paulo vai usar o termo para a igreja como membros uns dos outros. E aqui eu vou chegar depois para vocês num outro ponto, que é um entendimento muitas vezes errado que a gente tem, que leva as pessoas, às vezes, a agirem de forma errada por um entendimento errado. A preocupação de Paulo aqui não ela é exclusivamente com que o corpo de cada um pertence ao Senhor. No versículo 16, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Do ponto de vista de união sexual, fez-se um corpo com ela. Por que serão, disse, os dois uma só carne?
Então, a união corporal com uma pessoa que não é membro do corpo de Cristo, e assim o corpo dela não está destinado à ressurreição. É isso que ele quer dizer. Você está se unindo com uma meretriz que não é redimida pelo corpo de Cristo, pelo sangue de Cristo. O corpo dela é destinado à destruição e você está se fazendo um com ela. Então, esse é o ensino que está aqui. Tá? Nesse versículo 16, a linguagem destina, o dele aqui, é destinada a ser um paralelo com o argumento que ele fez. A ideia central de Paulo é que a união física de um crente com uma prostituta não é possível porque o corpo do crente já pertence ao Senhor por meio da ressurreição e o corpo se tornou um só no membro do Espírito. Essa é a ideia que está aqui, usando o ensino de Gênesis 2:24. Tá? Ele acabou de colocar isso no versículo anterior, no versículo 15, e agora, então, embora a união de uma só carne, de marido e mulher, implique em muito mais do que a união física, Paulo se preocupa aqui com aspectos estritamente físicos da união. Ter relações sexuais com a prostituta envolve uma união sexual ilícita de um corpo com o de outra pessoa. A união com a prostituta é incompatível com a união com Cristo. É esse o ensino que está por trás disso. No versículo 17, se você reparar, ele é um paralelo, porque a palavra meretriz, se você ler prestando bastante atenção no 16 e no 17, você vai ver que a palavra meretriz é substituída pela palavra senhor e a palavra carne é substituída pela palavra espírito. Então, ele está fazendo um contraste entre o versículo 19 e o versículo 20, que a gente ainda vai ver. Então, ele está se referindo à obra do Espírito, a obra do Espírito pelo qual o crente foi unido com o corpo de Cristo. Então, é isso que ele está tratando aqui nesse versículo. Paulo, até aqui, ele argumentou contra os argumentos teológicos dos coríntios. Até aqui, ele pegou o que os coríntios diziam, tudo me é lícito, a carne, que o estômago está destinado à destruição, e ele argumentou contra ele. E aqui, ele declara o primeiro imperativo: fujam da porneia, fujam da imoralidade. Da mesma forma que no capítulo 10, versículo 14, ele vai dizer: fujam da idolatria. Tá? Só que é interessante, os escritos de Paulo, que quando Paulo coloca uma proibição, ele nunca termina na proibição e deixa a gente no vazio. Paulo não era um legalista. O legalismo faz com que a gente coloque uma proibição e não se preocupe em fazer nenhuma justificativa por isso. Por que você não pode? Não pode porque não pode. Bom, Paulo não faz isso. Ele sempre que coloca uma proibição, ele coloca uma justificativa teológica por isso, ele coloca um argumento. Aqui ele já começou com o argumento antes de colocar a sua proibição. Então, o interesse de Paulo é com a frase final desse versículo, ou seja, com a imoralidade sexual, um homem peca contra o seu próprio corpo. É o que é o interesse dele aqui. Então, quando a gente pega aquele versículo lá, aquele que fornica contra o seu próprio corpo, o interesse de Paulo é exatamente nesse ponto. Por que isso? Porque existe aquela questão ali do versículo 18, que está escrito assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Espera aí, Paulo, que história é essa de que todo pecado é fora do corpo? Quando você olha isso assim, eu não consigo entender. Como que eu peco fora do corpo, mas quem peca na fornicação peca contra o seu próprio corpo? O interesse de Paulo é exatamente nesse final que está dito aqui: mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ele não dá nunca uma ordem sem dar a justificativa. Então, quando ele diz fugir da idolatria, ele está dizendo, na verdade, para que a gente entenda exatamente o que ele está querendo dizer. E aqui o interesse dele não é nessa questão de todo o pecado que o homem comete, ele comete fora do corpo. Sobre esse ponto, é assim, o que ele quis dizer? Existem mais de 20 proposições diferentes para explicar o que Paulo quis dizer aqui. Quais são os argumentos, as linhas
mais defendidas, mais usadas para poder explicar e mais coerentes. Que, assim como Paulo usou o argumento dos coríntios para dizer tudo me é lícito e depois dizer nem tudo convém, o estômago é para destruição e depois ele diz que o corpo é para o espírito. Que da mesma forma, essa frase, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, era também uma frase dos coríntios. Os coríntios diziam que todo pecado que o homem comete, comete fora do corpo. E Paulo está dizendo assim, o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Esse é o entendimento disso aqui. Porque senão fica sem sentido. Como que eu vou entender ele dizendo que todo... Eu realmente não consigo entender qual é o pecado que é fora do corpo. Né? É estranho. Muito estranho. Mas o que se entende é isso, que eles tinham esse slogan e que ele, na verdade, estava usando o slogan dele para poder combater. Quando ele diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, então seria um slogan dos coríntios, contra o qual Paulo fazia uma ressalva, a seguir com a segunda frase. A outra proposição, também aceita por alguns, mas não tantos, é que isso era uma construção do próprio Paulo, formulada dentro de um contexto mais amplo, de forma por meio de contraste da sua verdadeira preocupação com pecar sexualmente contra o próprio corpo. Então, ele criou um contraste para poder ressaltar aquilo que ele queria dizer. Tá, muitas pessoas defendem isso, não é? Mas o mais aceito é essa primeira parte, que ele estava, na verdade, usando um slogan dos coríntios para poder defender isso. Quando ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que nós não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, o Senhor com o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo apresenta aqui uma justificativa teológica para a proibição que ele fez antes. Então, ele está apresentando uma justificativa, uma explicação, e ele usa duas imagens para poder reafirmar que a existência no nosso corpo pertence a Deus. Ele usa a referência de templo e de compra de escravos. Qual que é de compra de escravos? Quando ele diz comprados por um bom preço, ele está usando um termo que tem referência à compra de escravos. Ele usa essas duas coisas. E ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse é um imperativo final que nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo, e no caso do contexto aqui imediato, significa não ter nenhuma imoralidade sexual. Dessa forma, você pensa no seguinte, quais imoralidades sexuais são comuns hoje dentro da igreja? A gente, quando estava conversando um dia no Louvorzão de Jovens, a gente falou, por exemplo, sobre pornografia, que é um problema sério dentro da igreja. E a pornografia é uma imoralidade sexual. Então, isso é algo que deve ser entendido dentro do contexto que Paulo está ensinando aqui. Eu não tenho aqui dentro da igreja uma pessoa que, de repente, tem relações sexuais com a sua madrasta, mas eu posso ter pessoas dentro da igreja que estão envolvidas com pornografia, o que é algo que deve ser entendido dentro do contexto dessa passagem que Paulo está dizendo. Fuja da imoralidade. É uma ordem. E a gente tem que encarar isso direitinho. Agora, aqui tem um outro entendimento que a gente precisa ver sobre essa questão de templo do Espírito, porque existe um entendimento também errado sobre a questão de templo do Espírito. Quando a gente fala isso, e o entendimento errado está no seguinte, Paulo só usa, o que ele faz? A definição de Paulo de habitação, de templo do Espírito, é para a igreja. Se você olhar nos escritos de Paulo, o que para ele é a habitação do Espírito? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a habitação do Espírito. Ele usa essa imagem num único lugar, que é aqui, para fazer referência ao nosso corpo. Por quê? Porque ele quer que as pessoas tenham um entendimento correto do que significa o corpo. O que as pessoas fazem? Como as pessoas não têm um entendimento correto do que é igreja e da importância do ser igreja,
as pessoas usam esse entendimento de que eu sou a habitação do Espírito. Qual o problema disso? Existem pessoas que entendem o seguinte: como eu sou templo do Espírito, habitação do Espírito, o Espírito habita em mim, eu posso ser crente lá na minha casa e não fazer parte de igreja nenhuma. Baseado exatamente nisso. Só você olhar o que Paulo diz em outros lugares para você entender o que eu estou querendo dizer. 1 Coríntios 3,16. Paulo escreve aqui: não sabeis vós, falando para a igreja, tá? Vós, que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui, nesse contexto, Paulo não está falando para os crentes individuais. Ele está falando para os crentes igreja. Vós, igreja de Corinto, sois templos de Deus. Em 2 Coríntios 6,16, ele escreve o seguinte: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles estarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Em Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22, Paulo escreve: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Parece sutil a diferença, mas ela é muito grande. Porque a igreja não é um prédio. Você entenda isso. Quando Paulo está falando de igreja, ele não está falando de um prédio. Ele está falando das pessoas que estão dentro. Então, é verdade. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Verdade. Mas a referência da gente como corpo, como templo, habitação do Espírito, em todos os lugares que Paulo defende, é da igreja reunida. Nós, o Espírito habita em nós, estamos reunidos em igreja, o Espírito está entre nós. Aí o que as pessoas fazem? Pegam isso que Paulo disse aqui em 1 Coríntios, tratando da questão do corpo, em que está falando individualmente, como que você vai cuidar mal do corpo, se o corpo é habitação do Espírito. O que é uma verdade, e deforma isso para poder dizer que eu posso ser crente fora do corpo maior que é a igreja. Cristo disse que Deus edificaria o reino dele através da igreja, não através das pessoas individualmente. O nosso entendimento de que eu posso ser crente fora da igreja faz com que eu tenha um monte de deformidades dentro do mundo cristão de hoje. Tá? Entender que eu posso simplesmente ser crente lá na minha casa, assistir cultos maravilhosos pela internet, o que não teria problema nenhum, viver minha vida e ponto. É tão ilógico que você pensa assim: quando perguntaram para Jesus quais eram os principais, quais eram o que importava da lei, quais eram os pontos principais da lei, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não tenho um relacionamento com o próximo? Quem é o próximo? Ah, não, é que passa gente na porta da minha casa pedindo ajuda, eu dou, então estou amando o próximo. Isso não é amar o próximo. Amar o próximo é ser um no corpo de Cristo. É junto com o corpo de Cristo estar alcançando pessoas para o reino de Deus. Isso é exercer o segundo mandamento. Então, é preciso que a gente tenha um entendimento correto, tá? O que Paulo diz sobre a igreja, assim que ele está falando aqui, assim como o templo de Jerusalém alojava a presença do Deus vivo, da mesma forma, o corpo de Cristo, o corpo do cristão aloja o Espírito. Ele está usando uma imagem para salientar aquilo que ele queria que eles entendessem. O corpo de vocês importa sim. É por isso que ele faz esse uso aqui. Esse é o interesse que ele queria que as pessoas tivessem. Tá? Então, ele diz, o corpo, o Gordon Fee escreve no livro dele, o corpo simplesmente existe. Assim, é uma parte essencial da ordem criada e, portanto, de acordo com tudo mais em Paulo, como dádiva, o corpo não deve ser adorado nem maltratado, mas deve ser honrado como parte da boa criação de Deus. Então, o corpo não deve ser algo que eu devo também, como é muito comum hoje, viver de forma de adoração do corpo, né? Exaltação do próprio corpo, mas também não é algo que deva ser maltratado. Por isso que gula é pecado, por isso que tudo isso é pecado. Então, eu tenho que entender, quando eu cuido bem do meu corpo, eu estou, na verdade, cuidando de algo que pertence a Deus.
e que eu não devo usar isso de qualquer forma. Então, cuidar da sua saúde é algo que também significa honrar a Deus, porque eu estou cuidando da minha saúde. Eu estou cuidando de algo que Deus me deu. Eu falo, mas o que importa? O que importa é que eu vou morrer mesmo? Importa meu espírito estar bem. Isso é um entendimento deformado. A gente tem que cuidar bem do corpo, porque o corpo pertence a Deus, assim como o espírito pertence a Deus. Esse é o entendimento que Paulo quer dar aqui. O que a gente pode aplicar disso aqui para a gente hoje? Primeiro, que Paulo deixa claro o aspecto de que o nosso corpo pertence a Deus e, portanto, não pode ser usado para o pecado. Se eu entendo que o meu corpo pertence a Deus, eu devo usar o meu corpo para glorificar a Deus. As pessoas devem olhar para mim, ver todo o uso que eu faço do meu corpo e entender que eu estou glorificando a Deus também através do meu corpo. Então, usar o seu corpo para o pecado da forma como for, está errado. Se você pensar em qualquer coisa que você faz que agride o seu corpo, isso é pecado, porque eu estou agredindo algo que não pertence a mim. O nosso corpo, então, ele não deve também ser adorado, mas não deve ser desprezado, tá? A imoralidade sexual é pecado, ponto. Qualquer forma de imoralidade sexual é pecado, ainda que justificada com todo tipo de argumento que se tem hoje em dia. Da mesma forma que na época. Os coríntios tinham as suas justificativas e você pode ter inúmeras justificativas para qualquer tipo de imoralidade sexual que alguém comete. Imoralidade sexual é pecado e ponto final. Não tem justificativa para isso. Isso é um conceito bíblico, é um conceito de Deus e acabou. E Paulo não está ensinando aqui nada como movimentos de cura da alma sugerem hoje em dia. Ele não está ensinando em momento nenhum que se alguém teve relação sexual com uma prostituta, ele se tornou um com ela em espírito, que tem um demônio que habita nele, que esse demônio precisa ser expulso dele. Isso não é isso que ele está ensinando. O que ele está dizendo é como se ele dissesse assim, o corpo pertence a Cristo, então é impossível que você faça um com uma outra pessoa. E dessa maneira como é impossível, você tem que entender que o relacionamento sexual é uma forma de se tornar uma só carne, então não faça isso, porque você está usando algo que pertence a Deus para o pecado. É isso que ele está ensinando. Ele não está ensinando aquilo que é usado dentro desses movimentos de cura espiritual. Eu sei porque a gente tinha aqueles livros de discipulado antigo, do Bem-vindo à Família, que falava exatamente isso, que o cara tinha se unido com uma prostituta que tinha um demônio que habitava nele. Isso não é um ensino, e usava esse texto aqui. Isso não é um ensino nessa passagem. Quando você se une com uma prostituta, você pega o demônio? Não, você pecou, você precisa se arrepender. Entendeu? Esse é o ponto. O cara que adulterou, ele pegou o demônio que tinha na outra pessoa? Não, ele precisa se arrepender. Porque é impossível que o espírito maligno habite onde habita o Espírito de Deus. Então, um crente não pode ter um espírito maligno habitando nele. Ponto final. Se tem um espírito maligno habitando em alguém, ele não é crente. Simples assim. Não tem como eu ser possuído por um espírito maligno se o Espírito de Deus habita em mim. E se eu não perco a minha salvação, o Espírito de Deus não sai de mim. Uma vez que eu sou convertido e o Espírito Santo habita em mim, eu não tenho espaço para outro espírito que não seja. Eu vou continuar pecando, preciso me arrepender e vou sofrer consequência do pecado. Mas eu não vou ser possuído por um espírito maligno. Tem um crente possesso ali, então não é crente. Se ele é possesso do espírito maligno, ele nunca foi crente. E aí ele está possesso do espírito maligno. Esse é o ensino que as escrituras ensinam. E precisa estar muito claro para a gente, porque a gente... mas qual a importância disso? Muita, porque você está vendo que os coríntios aqui, por um entendimento errado, estavam chegando à heresia de dizer que Jesus Cristo não tinha ressuscitado em corpo. Por entender errado o corpo. Então, a gente precisa entender corretamente as escrituras, porque uma coisa que pode parecer não ter importância nenhuma, pode levar a gente a se desviar da verdade do evangelho e começar a entender coisas de formas heréticas, tá? É isso que a gente tinha para hoje. Alguma pergunta? Eu. A supervisão do Paulo.